Eles diziam lutar pela liberdade, mas acabaram destruindo o próprio país. De um lado, o sonho de uma Angola socialista e independente. Do outro, a promessa de uma Angola livre do comunismo e da influência estrangeira. O resultado: décadas de sangue, traição e dor. Essa não é apenas uma história de guerra, é a história de um povo que venceu o colono, mas perdeu a paz. Antes de mergulhar nessa verdade dura, inscreve-te agora no canal Força da Diáspora. Aqui, nós contamos a história de África sem filtros, sem versões manipuladas, sem medo da verdade. Porque só conhecendo o passado é que a nossa geração pode reconquistar o futuro. Deixa o teu like, partilha este vídeo e mostra que a consciência africana está viva. Agora, escuta com atenção. Era o ano de 1975. Angola, finalmente, via o fim de quase 500 anos de colonização portuguesa. O país respirava o ar da independência, mas o que vinha a seguir seria muito mais cruel do que o jugo colonial. O que começou como um sonho de libertação tornou-se uma guerra pelo poder. Uma guerra que dividiria famílias, tribos, cidades e corações. 3 movimentos lutavam pela independência. O MPLA, liderado por Agostinho Neto, a UNITA, comandada por Jonas Savimbi, e a FNLA, de Holden Roberto. Juntos, diziam lutar contra o Império Português. Mas bastou o inimigo colonial dar o último suspiro para que eles se virassem uns contra os outros. E foi assim que começou o fogo da Guerra Civil. O MPLA tinha o apoio de Cuba, da União Soviética e de países do bloco comunista. A UNITA, por sua vez, era financiada e armada pelos Estados Unidos e pela África do Sul do apartheid. Angola virou palco da Guerra Fria, um campo de batalha onde potências estrangeiras disputavam influência enquanto o povo angolano pagava com o próprio sangue. As ruas de Luanda, que deveriam ser símbolo de liberdade, tornaram-se linhas de frente. Crianças eram separadas das famílias, aldeias inteiras sumiam em explosões. Jovens que haviam lutado contra o colono agora lutavam entre si. E o mais trágico é que muitos nem sabiam mais por quê. A luta pelo poder se disfarçava de ideologia. O discurso de libertação se misturava à vingança e o sonho de uma Angola unida se transformava num campo minado de ambições. Enquanto os líderes assinavam acordos em Lisboa, Havana e Washington, o povo enterrava os seus mortos em silêncio. E é dessa ferida que nasce o episódio mais sombrio dessa guerra, o massacre de 1992, conhecido como o Massacre do Halloween. Uma noite que deveria ser de festa no mundo ocidental, mas que em Angola virou um grito de horror. Mas para entender como chegamos a esse dia de sangue, precisamos voltar ao início, ao momento em que a independência deixou de ser libertação e se tornou o início de uma guerra entre irmãos. A independência de Angola foi proclamada em 11 de novembro de 1975. Nas ruas de Luanda, os gritos de vitória misturavam-se com o barulho distante das armas. Agostinho Neto, líder do MPLA, declarava o nascimento da República Popular de Angola. Mas, enquanto a bandeira vermelha e preta subia na capital, outras 2 forças armadas se aproximavam pelas fronteiras. De um lado, a UNITA, vinda do centro e sul do país. Do outro, a FNLA, vinda do norte, com o apoio direto do Zaire. A guerra pela independência mal tinha terminado e uma nova guerra começava. Desta vez, entre irmãos. As potências estrangeiras assistiam de longe, mas com as mãos sujas de pólvora. A Guerra Fria transformou Angola em um tabuleiro global. Cuba desembarcava milhares de soldados para defender o MPLA, enquanto a África do Sul do apartheid enviava tanques e aviões para apoiar a UNITA. Os Estados Unidos, temendo a expansão do socialismo africano, decidiram financiar Savimbi em segredo. E assim, em poucos meses,
Angola se tornava uma guerra por procuração entre leste e oeste, comunismo e capitalismo, ideologia e sobrevivência. Enquanto os líderes discursavam sobre liberdade e soberania, o povo angolano vivia o inferno. As cidades eram divididas como feridas abertas. Luanda, sob domínio do MPLA, Huambo e Bié, redutos da UNITA. As aldeias eram atacadas, queimadas, reconstruídas e atacadas de novo. Crianças cresciam, conhecendo apenas o som das armas. A fome se tornava um inimigo ainda mais cruel que as balas. Agostinho Neto morreu em 1979 e o poder passou para José Eduardo dos Santos. Um homem inteligente, estrategista, mas também calculista. Do outro lado, Jonas Savimbi, carismático, radical e sem piedade com os que o desafiavam. Ambos acreditavam ser o verdadeiro libertador de Angola. Nenhum dos dois aceitava dividir o poder. Savimbi, educado na Suíça e fluente em francês e inglês, sabia usar as palavras para conquistar aliados. Ele se apresentava como o defensor da liberdade contra o comunismo. Em Washington, era visto como herói. Em Pretória, como aliado útil. Já em Moscovo e Havana, era tratado como inimigo mortal. A Guerra Civil Angolana tornou-se um reflexo perfeito da Guerra Fria global e uma tragédia interminável para o povo. Nos anos 80, o conflito se intensificou. O país, rico em diamantes e petróleo, virou moeda de troca para financiamento de armas. A UNITA controlava minas no interior e vendia diamantes no mercado negro para comprar mísseis e munições. O MPLA, apoiado pela União Soviética, recebia treinamento, aviões e tanques modernos. Cada vitória militar de um lado era seguida por um massacre do outro, e a paz parecia uma palavra proibida. Em 1988, a Batalha de Cuito-Cuanavale marcou um ponto decisivo. Foi a maior batalha em solo africano desde a Segunda Guerra Mundial. Tropas cubanas e do MPLA enfrentaram o exército sul-africano e a UNITA. O confronto terminou sem vencedores claros, mas com uma consequência histórica. Pouco depois, Cuba e África do Sul iniciaram negociações de retirada. Era o começo do fim da intervenção direta estrangeira em Angola. Com o mundo mudando e a Guerra Fria se desintegrando, o cenário interno angolano também teve que mudar. A União Soviética já não podia sustentar o MPLA como antes. Os Estados Unidos, agora sob George Bush pai, também queriam limpar sua imagem após décadas de apoio a guerras na África. A pressão internacional forçou ambos os lados a buscar uma saída diplomática. Em 1991, após longas negociações, MPLA e UNITA assinaram em Lisboa os Acordos de Bicesse, mediado por Portugal e observadores internacionais. O cessar-fogo parecia o primeiro passo real para a paz. Pela primeira vez, o país vislumbrava eleições democráticas. O mundo inteiro saudava aquele momento como o renascimento de Angola. Mas por trás dos sorrisos e das fotografias oficiais, as armas nunca foram realmente silenciadas. O cessar-fogo existia no papel, mas não nas estradas de terra do Bié, nem nas florestas de Huambo. Os combatentes desconfiavam uns dos outros. Muitos soldados da UNITA se recusavam a entregar as armas, temendo represálias. No MPLA, a sensação era de que Savimbi estava apenas ganhando tempo. Mesmo assim, o processo eleitoral foi lançado. O povo, cansado de tanta guerra, acreditou, mais uma vez, na promessa de um novo começo. As eleições de 1992 foram históricas. Milhões de angolanos votaram pela primeira vez. O MPLA venceu no parlamento, mas nenhum candidato conquistou maioria absoluta na presidência.
José Eduardo dos Santos teve 49,6% dos votos. Jonas Savimbi, 40%. Deveria haver um segundo turno, mas Savimbi denunciou fraude. Disse que as urnas foram manipuladas, que as listas eleitorais estavam erradas, que observadores internacionais tinham sido enganados. Ele recusou-se a aceitar o resultado. A tensão aumentou rapidamente. Angola voltou a ser um barril de pólvora prestes a explodir. Nas semanas seguintes, boatos corriam pelas ruas de Luanda. Listas de militantes da UNITA sendo distribuídas, casas sendo vigiadas, prisões secretas. A paz começou a cheirar a morte. No dia 30 de outubro de 1992, o estopim acendeu-se. Tiros no aeroporto de Luanda, entre forças da UNITA e a polícia angolana, deixaram mortos civis e estrangeiros. O governo acusou a UNITA de planejar um golpe. A UNITA respondeu acusando o MPLA de provocar o conflito para eliminar opositores. A verdade se perdeu entre as balas, e então veio o 31 de outubro de 1992, o dia que Angola jamais esqueceria. Enquanto o mundo celebrava o Halloween, o país mergulhava num pesadelo real. Tropas leais ao MPLA, milícias civis e agentes de segurança iniciaram uma caçada. A operação visava neutralizar elementos hostis, mas o que aconteceu foi uma limpeza política. Membros, simpatizantes e até familiares de apoiadores da UNITA foram perseguidos e executados sumariamente. O massacre começou em Luanda, mas rapidamente se espalhou por todo o país. Casas foram invadidas, pessoas retiradas à força e levadas a delegacias. Muitos nunca mais voltaram. Havia listas, nomes, bairros, números de casa. Homens armados percorriam as ruas marcando portas com tinta vermelha. Em bairros inteiros, o som dos tiros não parava. Famílias inteiras desapareceram sem deixar vestígios. Crianças choravam sozinhas nos quintais, sem saber para onde fugir. Relatórios posteriores de organizações de direitos humanos confirmaram o que o governo tentou negar: execuções em massa, prisões arbitrárias, torturas e desaparecimentos. Os alvos principais eram das etnias Ovimbundu e Bakongo, vistas como bases naturais da UNITA. A guerra política tornou-se também uma guerra étnica e a ferida demoraria décadas para cicatrizar. Entre as vítimas estavam altos dirigentes da UNITA: Jeremias Chitunda, vice-presidente do partido; Elias Salupeto Pena, negociador-chefe nos acordos de Bicesse; e Aliceres Mango, secretário do partido. Todos assassinados em Luanda nos primeiros dias de novembro. A liderança da UNITA foi praticamente destruída na capital. Savimbi, escondido no interior, sobreviveu. Mas a guerra, que deveria ter terminado, reacendeu com fúria. O massacre de 1992 ficou conhecido como o Massacre do Halloween, uma ironia trágica de datas, onde o Dia das Bruxas se tornou o Dia dos Mortos de Angola. As estimativas variam. Algumas fontes falam em 10 mil mortos, outras em mais de 50 mil. O número exato nunca foi oficialmente reconhecido. O governo negou responsabilidade direta, chamando o episódio de confrontos isolados. Mas os testemunhos contam outra história, a de uma perseguição planejada e brutal. Depois desse banho de sangue, o país voltou à guerra total. Savimbi reorganizou suas tropas no interior e retomou o conflito. Durante toda a década de 1990, Angola viveu novamente sob o som dos canhões. O massacre de 1992 destruiu qualquer esperança de reconciliação. A partir dali, cada lado via o outro como inimigo mortal. O povo mais uma vez ficou no meio. Refugiados cruzavam fronteiras, aldeias desapareciam, a ONU tentava intervir, mas os acordos eram constantemente quebrados. O petróleo continuava a ser explorado, os diamantes continuavam a ser vendidos e o sangue continuava a ser derramado. A guerra só terminaria em 2002, com a morte de Jonas Savimbi numa emboscada no leste do país. Foram 27 anos de guerra civil.
Quase 1 milhão de mortos, milhões de deslocados. Gerações inteiras cresceram sem conhecer a paz. E tudo isso começou com uma disputa entre dois grupos que diziam lutar pelo mesmo ideal: a liberdade de Angola. Hoje, quando se fala do conflito entre MPLA e UNITA, é preciso olhar além dos rótulos de comunismo e anticomunismo. É preciso enxergar o povo que ficou soterrado entre ideologias, o povo que acreditou em promessas e acabou nas valas comuns. Porque, no fim das contas, a verdadeira história de Angola não é feita apenas pelos líderes, é feita pelos anônimos que perderam tudo. As ruas de Luanda ainda carregam os ecos dessa guerra. Há bairros inteiros onde famílias continuam procurando os corpos de seus parentes desaparecidos em 1992. Há memórias que o tempo não apaga e que o silêncio do Estado não consegue enterrar. Contar essa história não é abrir velhas feridas, é impedir que elas se repitam. É lembrar que a independência não significa liberdade se o poder continua concentrado nas mãos de poucos. É entender que, em África, muitas guerras não nasceram do ódio natural entre povos, mas das divisões plantadas e alimentadas por interesses externos. E é por isso que o canal Força da Diáspora existe, para resgatar as vozes que foram caladas. Para lembrar que a luta da nossa geração não é com armas, mas com conhecimento. Que a verdadeira liberdade começa quando a verdade é dita, sem medo e sem manipulação. Se essa história te tocou, inscreve-te agora no canal, partilha este vídeo e faz com que mais pessoas saibam o que aconteceu. Porque a história de Angola é também a história da África. E enquanto houver uma voz disposta a contá-la, nenhum massacre será esquecido.